Olá pessoal, vamos falar agora sobre o poder do diabo sobre mentes entorpecidas. O que é uma mente entorpecida? É uma mente que está funcionando sob influência de alucinógenos. Que tipo? Alucinógenos gerados por vícios, ou por drogas, ou por medicamentos. Qualquer coisa que faz a mente não estar em seu pleno poder de funcionamento. Então, o diabo ele sabe disso, ele sabe que quando uma pessoa está influenciada por algum tipo de alucinógeno, mesmo que essa pessoa não fez isso por mal, mesmo que a intenção foi uma intenção positiva, a mente fica mais fraca, fica mais frágil, abrindo porta para que haja uma manipulação espiritual da parte do diabo, muitas vezes uma manipulação direta na questão espiritualista mesmo, ou às vezes o diabo consegue trabalhar essa mente, gerando uma manipulação espiritual / emocional, ou seja, algo que tem uma origem espiritual, mas que os métodos e os meios de manipulação são baseados em argumentos emocionais. Então, vamos começar falando sobre vícios. O que são vícios? Vícios são repetições de iniquidades que trabalham na mente. Eu estou falando aqui na questão de vícios, vícios de alucinógenos, tá bom? Podia ser outro tipo de vício, por exemplo, vício de jogos de videogame, vício de internet, também é um tipo de manipulação, mas eu não vou falar sobre isso agora. Eu quero falar de vícios como, por exemplo, aqui, vícios na questão de dependência física, tá? E vícios na questão de dependência emocional. Então, na questão de dependência física, vamos falar aqui, por exemplo, cigarro, bebidas, drogas. O corpo, ele pede. Então, é dependência física. A pessoa diz, eu preciso fumar uma maconha. E o que é uma maconha? Uma folha de uma planta, a pessoa enrola aquele negócio, fuma. Eu preciso cheirar uma cocaína, eu preciso cheirar um pó. Então, esse vício é o corpo físico da pessoa que foi habituado a trabalhar junto com a mente, e a mente pede, o corpo pede. E o que acontece? Quando a pessoa usa esses vícios, pode ser do cigarro, pode ser da bebida, pode ser da droga, automaticamente a mente dessa pessoa ela fica fragilizada. E ela ficando fragilizada, ela pode abrir espaço para a atuação de demônios. Eu fiz um estudo em alguns artigos de alguns sites de psicologia, de psicanálise, e eu vi um pouquinho sobre o poder. E olha que esses sites, eu saí da minha página aqui acidentalmente, olha que esses sites que eu acessei, eles não são sites que falam da questão espiritual, né? São sites de psicologia, de psicanálise, mas olha o que eles falam um pouquinho sobre algumas drogas. Por exemplo, o LSD, que foi uma droga muito conhecida nos anos 80 e no início dos anos 90. Depois disso, as drogas evoluíram e pioraram muito. Interessante, inclusive, é que quando uma droga aparece, a Rede Globo e algumas outras emissoras, elas fazem tanta reportagem que a impressão que dá é que eles estão fazendo marketing, fazendo propaganda, e aí os traficantes, os viciados vão, eu quero saber o que é isso aí, eu quero conhecer, e a alienação faz essa droga entrar no mercado. Então, veja bem, LSD, de acordo com esses estudos que eu vi, a principal função do LSD, ou a principal ação do LSD em relação ao que nós estamos estudando, perda de controle mental. A pessoa perde o controle da mente dela. Ela não tem controle total. Obviamente, se ela não controla, alguém vai controlar no lugar dela. Em relação à maioria das ervas alucinógenas usadas pelos indígenas, a maioria delas geram distúrbios emocionais intensos. Engraçado, uma matéria escrita por uma escritora chamada Kira Salak. Seria bom até vocês olharem aí, conferirem, não é? Kira Salak escreveu em 2006 para a revista e para um documentário da National Geographic. Ela fez uma experiência usando alguns alucinógenos indígenas
E ela escreveu o seguinte, olha só que coisa interessante. Ela fez uma experiência, ela usou e ela botou: eu nunca vou esquecer a sensação, uma miséria esmagadora, a certeza de interminável sofrimento. Ninguém para lhe ajudar, nenhum lugar para escapar. Onde quer que eu olhasse, apenas eu via escuridão tão espessa que a ideia de luz parecia inconcebível. De repente, eu rodei em um túnel de fogo, lamentando figuras, me chamando em agonia, me implorando para salvá-las. Outros tentaram aterrorizar-me. Você nunca vai sair daqui. Ela ouviu vozes dizendo isso. Nunca, nunca. Olha só que coisa interessante. Ela foi lá no meio dos índios, usou um alucinógeno, e aí, olha o que ela viu ao usar um alucinógeno. Trevas, 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 tantas trevas que parecia que luz era algo que jamais ela ia ver novamente. Um túnel de fogo puxando ela para baixo, não é? E ela ouviu vozes dizendo: você nunca vai sair daqui, você nunca vai sair daqui. Outros tentando aterrorizar ela, e uma certeza interminável, quer dizer, uma sensação interminável de tristeza e sofrimento. Alucinógenos. Falando um pouquinho mais sobre cogumelos alucinógenos, que não são usados apenas pelos índios, mas por muitas seitas e religiões. Cogumelos alucinógenos, o ingrediente mágico conhecido nos cogumelos alucinógenos é chamado psilocibina, um composto que se decompõe em psilocina no corpo. A psilocina se liga a receptores de serotonina em todo o cérebro e pode causar alucinações, assim como sinestesia ou a mistura de dois sentidos. Olha só, sinestesia são sensações. Sensações é a mistura de dois sentidos. Sob a influência da substância, por exemplo, uma pessoa pode achar que sente o cheiro das cores. Ela mistura o que está vendo com o que está sentindo. O poder de sensação dela aumenta e a gente consegue olhar espiritualmente o que pode acontecer por trás disso, né? Uma outra droga muito conhecida é chamada êxtase. A droga age sobre a serotonina no cérebro, causando sentimentos de energia, euforia, distorções de percepção. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o álcool, né? Uma matéria da UOL falando sobre o álcool, ela resumidamente falando, diz assim: o álcool aumenta os efeitos do GABA, um neurotransmissor inibitório que causa movimentos lentos e fala enrolada, que frequentemente se observam em pessoas alcoolizadas. Agora, as 4 fases do alcoolismo. A primeira fase, estou falando aqui na questão de doses. A pessoa toma uma dose de álcool mais leve, o que ela vai ter? Ela vai ter um sentimento de tranquilidade, de alegria, de descontração. Por isso uma pessoa muitas vezes chega numa festa e bebe logo uma cerveja, ou pede um álcool, ou pede isso. Por quê? Porque ela quer se socializar e ela se sente mais à vontade para dançar, para paquerar, para conversar, para sorrir, né? A pessoa depende disso. Legal, funcionou. Um pouquinho mais pode gerar sonolência ou agressividade, e gera, nós sabemos disso. Terceiro nível, ele vai gerar doenças físicas, como, por exemplo, cirrose, diabetes. Inclusive, nós temos uma religião que começou a crescer muito no mundo, e essa religião, o pastor dessa religião, ele se dizia o próprio Jesus Cristo encarnado, Jesus Cristo homem. E ele começou a dizer por aí que 666 era a marca de Deus, né? A marca da bênção, e os membros dessa igreja começaram a tatuar 666 no corpo. Eu só estou falando isso daqui para vocês saberem, mas o assunto do vídeo é outro, muito mais profundo. Não pegue essa parte aqui, que isso aqui é bobagem. O importante é o que eu estou falando antes e depois. Mas esse pastor, ele começou a ser cultuado por milhares de pessoas. Ele se dizia Jesus Cristo homem, Jesus Cristo homem. E o que aconteceu? Recentemente ele morreu, ninguém falou nada, abafaram o caso, e ele morreu de cirrose. Por quê? Porque ele era viciado em álcool e ele ensinava que podia beber à vontade. O pessoal da igreja, da denominação dele, fazia festas e bebiam, faziam de tudo porque eles acreditam que o diabo já havia sido vencido na cruz totalmente, e morreu de cirrose.
Então veja bem, doenças físicas, cirrose e diabetes. Bom, a cirrose levou ele à morte, né? Não morreu de cirrose, a cirrose levou ele à morte, junto com alguns outros fatores envolvendo a bebida. Fase 4, que é o estágio, um dos estágios mais avançados na vida de uma pessoa viciada em etanol, viciada em álcool, bebidas alcoólicas, é a depressão, que pode levar a um estágio de morte, ou pelo suicídio, ou pela entrega total dos seus órgãos vitais. Bom, isso sem falar de todo tipo de influência maligna que pode vir na mente de uma pessoa no momento que a mente dela já não está totalmente no controle. A mente humana, ela é como se fosse um veículo que tem um volante, que se você não segurar ele, alguém vai segurar no seu lugar. E o mais interessante é que se você segurar metade desse veículo, a metade do volante, alguém vai segurar a outra metade. Então você precisa tomar o controle da sua mente. O assunto parece que é bobo, mas você vai entender lá na frente que é provável que você esteja sendo manipulado terrivelmente através de formadores de opinião, alienações, ritmo hipnótico. Vamos falar sobre até o poder de um cheiro para manipular a sua mente. Nós ainda estamos nas introduções. Bom, então eu falei de dependência física, de cigarros, bebidas e drogas. E o vício, ele também tem um vício que gera uma dependência que não é do corpo, é uma dependência emocional. E aí sim, nesse caso, uma pessoa viciada em videogame, uma pessoa viciada em internet, em Facebook, uma pessoa viciada em comprar, em gastar dinheiro, ela tem uma dependência emocional. E isso mostra uma fragilidade cerebral muito grande e uma manipulação do diabo. Então é o próprio diabo que gera o vício e usa o vício para que essa pessoa fique literalmente alienada, né? Uma das frases que chama a atenção, se eu não me engano, foi de Albert Einstein, e circula muito na internet, eu temo que um dia a tecnologia possa crescer tanto que o mundo se torne uma geração de idiotas. E de fato né? As pessoas elas andam na rua olhando para uma caixinha quadrada, chamada celular, elas dirigem olhando para o celular, elas fazem amor, sexo olhando para o celular, elas perderam a capacidade de raciocinar, de ter ideias próprias. Hoje em dia a gente pensa pouco, a gente usa muito mais o Google do que criar nossas próprias opiniões e a situação ela só está piorando, tá bom? Bom, os alucinógenos não necessariamente são vícios. Existem alucinógenos que não são vícios. Existem alucinógenos que às vezes você vai no médico e o médico fala, olha, você para essa doença você precisa tomar um remédio tal. Mas alguns medicamentos, algumas drogas, às vezes até um fumo, você fala, olha, eu não sou viciado no charuto tal, eu não sou viciado no cigarro, eu uso de vez em quando, não sou viciado. Então às vezes não é o vício, mas o fato do uso de certos alucinógenos tirarem parte do seu controle do pensamento, da sua capacidade de pensar e de governar a sua mente. Isso também pode ser uma grande porta de acesso a demônios. Então, os demônios trabalham para que as pessoas usem esses tipos de drogas ou alucinógenos para que eles possam acessar as suas mentes e usá-las livremente, tanto na opressão quanto na possessão, que você vai aprender mais à frente. Eu vou mostrar como é que a possessão acontece de uma maneira científica. Eu vou mostrar cientificamente, psicologicamente, como um demônio entra na vida de uma pessoa através de psicossomatismo, poder da mente manipulando o corpo. Tá bom, gente? Então, esse assunto aqui eu podia fazer um curso só sobre isso, sobre vícios. É um assunto muito mais profundo do que o tempo que eu calculei para esse treinamento me permite. Mas eu espero que você tenha entendido. Se quiser, tenha liberdade de discutir isso no grupo do WhatsApp. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre bombardeio emocional. Por que nós somos atacados com dúvida, desânimo, autoestima baixa, raiva, ira, mágoa, insegurança, orgulho, orfandade, carência emocional, desespero e todo tipo de crise emocional que nos faz ficar fragilizados, porque as ações são resultado das emoções e as emoções são resultado dos pensamentos. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.